Bom dia, queridos amigos de Botucatu, aqueles que estão ligados pela internet. Começo agradecendo ao Alfredo pela gentileza, pelo convite, mas também a Thelma, a Marli, aqueles que estão agora conectados conosco, com o nosso coração, aos nossos familiares, aqueles com quem nós também compartilhamos o link, né? A dona Ziza, a Regina, a dona Tereza, a Renata, o seu Olof, dona Cidinha, a querida Sônia, minha esposa. Então, os familiares estão seguindo, porque vamos hoje falar sobre um grande homem, Caibar de Souza Schutel. Eu trouxe algumas imagens para a gente poder ilustrar, poder trazer um pouco mais de informação. Eu vou, então, compartilhar a minha tela para nós iniciarmos, então, a nossa fala. Caibar de Souza Schutel, um grande espírita, o seu exemplo de vida, né, a sua trajetória, a sua história, é como ler uma parábola, porque ele foi um dos espíritas que veio com a missão de preparar o caminho para a divulgação do espiritismo. Se nós temos hoje um espiritismo tão expressivo, nós devemos, em grande parte, a esse homem que utilizou toda a sua inteligência, todo o seu amor em favor da divulgação do espiritismo. Eu costumo falar que Caibar Schutel, para quem não conhece, né, tem muitos centros espíritas recebem o seu nome. Mas algumas literaturas, quem quiser conhecer um pouco mais, né, o nome de Caibar Schutel figura no livro Grandes Espíritas do Brasil, publicado pela FEB, também no Grandes Vultos do Espiritismo, publicado pela FESP, inclusive tem uma foto dele na capa, e ele também participa de um livro muito conhecido, que a gente sempre recomenda, um livro psicografado por Chico Xavier, pelo espírito irmão Jacó, em que Caibar Schutel encontra Jacó, que na verdade é Frederico Figner, né? Tem toda uma história relacionada a esse livro, eles foram contemporâneos do espiritismo, então Caibar participa também num dos capítulos desse livro. Também há uma divulgação relacionada à colônia Alvorada Nova, que, segundo a espiritualidade, Caibar Schutel é um dos seus dirigentes. Então, tem um livro, inclusive, publicado pela editora Clarim, que fala um pouco sobre essa colônia espiritual, que ela é citada no livro Nosso Lar, né? Quantos espíritas e não espíritas conhecem essa literatura, em que há uma referência à colônia espiritual Alvorada Nova, e no livro seguinte também dessa coleção, da coleção Vida no Mundo Espiritual, que é o livro Os Mensageiros, também há uma referência dessa colônia espiritual. Só para a gente contextualizar um pouco, né, dizer como Caibar Schutel participou e participa ainda do movimento. Algumas biografias já existem com a história de Caibar Schutel. A primeira foi publicada em 1952 pelo Leopoldo Machado, né, que o biografou pela primeira vez. Leopoldo Machado também outro grande espírita, né, que iniciou o movimento das juventudes espíritas do Brasil. O livro Bandeirante do Espiritismo, que é um apelido que Caibar sempre é conhecido, né, como Bandeirante do Espiritismo, é uma alusão à sua bravura, à sua coragem, né, de abrir caminhos para o Espiritismo, mas também o Passagens de uma Grande Vida, Caibar Schutel e sua mediunidade, de Odoaziz Escuri, e não bastassem esses, em 2018 eu reescrevi a história, trazendo alguns aspectos que não foram mencionados nas outras biografias, e trouxe uma linguagem jornalística, porque foi meu TCC de jornalismo, né? Em Matão, aqui na cidade de Matão, todo ano é realizado o encontro anual Caibar Schutel, e em 2018, quando o Caibar Schutel completou 150 anos, né, de seu reencarne, esse livro foi lançado e também conta um pouco mais sobre a vida de Caibar. Isso para a gente saber como a importância de Caibar no movimento espírita. Nós vamos aqui trazer algumas informações
daqueles que foram os seus baluartes, né, que foi o jornal Clarim e a Revista Internacional de Espiritismo, que foram fundados ali no começo do século passado. Caibar de Souza Schutel, ele nasceu em 22 de setembro de 1868, e filho de Antério de Souza Schutel e a dona Rita Carolina. O casal é originário de Santa Catarina. Eles foram morar no Rio de Janeiro, onde era a capital do Brasil, naquele período de 1870, quando tiveram 3 meninas, né? Primeiro nasceu, Caibar Schutel teve 3 irmãzinhas que não duraram muito tempo. As crianças tinham muitos problemas, né? Não eram todas as crianças que tinham as condições médicas de sobreviver, né? Tinha muita mortalidade infantil. E Caibar foi aquele que, né, vamos dizer assim, vingou, né? Foi que deu certo, 22 de setembro de 1868, e depois dele veio um irmãozinho também, o Antério, que também durou poucos anos. Então, como eu havia dito, Caibar Schutel nasceu em 1868, no Rio de Janeiro, né, 22 de setembro. Quando ele tinha, na faixa dos 8 anos de idade, Caibar Schutel perdeu seus pais naquele ano de 1877. Aqui as fotos do seu Antério, da dona Rita Carolina, abaixo os recortes, né, que a nossa pesquisa, nós fomos comprovar, né, algumas informações, e aí nós trouxemos o recorte para poder ilustrar. Então, o pai de Caibar faleceu em abril de 1877, e no mês de setembro, por ocasião de uma febre puerperal, a dona Rita Carolina também desencarnou. Portanto, o pequeno Caibar, essa é uma rara foto de Caibar nessa faixa de idade, ele ficou sozinho, ficou órfão, e ele passou aos cuidados do seu avô, o doutor Henrique Schutel. É bom a gente conhecer um pouco do Dr. Henrique Schutel, porque ele foi aquele que deu o stake, que deu a base para Caibar Schutel continuar a sua jornada, né? O Dr. Henrique Schutel é suíço, médico, ele veio para o Brasil, foi diretamente para Santa Catarina, ele foi um dos colonizadores da cidade de Desterro, que a partir do final do século, do século XIX, quando o Brasil passou a se tornar república, Desterro passou a se chamar Florianópolis. Portanto, ele foi um dos colonizadores da capital, né, de Santa Catarina, Florianópolis. O doutor Henrique foi o segundo marido da dona Maria da Glória de Souza. A dona Maria da Glória era a avó consanguínea de Caibar. Ela era casada com um militar, seu Francisco Machado de Souza, que quando ele faleceu, a dona Maria da Glória casou-se, segundo as núpcias, com o doutor Henrique Schutel. Daí o nome Schutel e também Souza, né? Caibar de Souza Schutel. Ele leva o sobrenome tanto do avô consanguíneo como do avô de criação. Então, o avô de Caibar passou a cuidar do menino, ensinou-lhe idiomas e matriculou, conseguiu fazer com que ele entrasse no primeiro colégio do Brasil, né? Colégio Dom Pedro II, lá no Rio de Janeiro, um colégio ainda um destaque no Brasil, não somente por ter sido o primeiro, mas pela qualidade, por tudo que ele trouxe de modernidade, de evolução para a educação no Brasil, e dizer que Dom Pedro II tinha uma predileção muito grande por esse colégio. Dom Pedro II frequentava assiduamente o colégio Dom Pedro II, ele participava dos exames, quando haviam provas, quando tinha missas, eventos dentro do colégio, ele participava e certamente Caibar Schutel teve o convívio de Dom Pedro II nessa ocasião. Mas Caibar não conseguiu, não queria continuar somente estudos, ele queria trabalhar. Então, no segundo ano, ele se desligou do colégio e, através do apoio de seu avô, ele conseguiu um emprego na farmácia Granado, que é também um destaque na família
do imperador, era considerada a farmácia da família imperial, tem até na sua fachada, né, uma foto de Dom Pedro II, é a farmácia Granado, que hoje nós conhecemos, ainda é uma farmácia que produz, né, algumas sabonetes, produtos para pele e tudo mais. Então, na época, era uma farmácia que cuidava muito da saúde, e foi ali onde Caibar aprendeu já a lidar com o ser humano, porque como prático de farmácia, que começa a lidar com a saúde, a manipulação das fórmulas, com a saúde física das pessoas, e essa foi a profissão que Caibar seguiu em sua vida. Em 1885, ainda lá no Rio de Janeiro, Caibar Schutel teve conhecimento da morte do Dr. Henrique Schutel. O Dr. Henrique faleceu com 80 anos, e Caibar já estava com 17, e ele resolveu sair do Rio de Janeiro naquele período. Ele veio para São Paulo, seguindo os caminhos das vias férreas. Então, nesse período, entre 1885 e 1891, ele viveu basicamente em 3 cidades, né? Piracicaba, onde ele trabalhou, se desenvolveu também na área de farmácia, trabalhou na farmácia Neves, trabalhou também em Itápolis, né? Onde também ele fundou uma farmácia naquela cidade, e também em Araraquara. Araraquara, aí já nós conseguimos encontrar documentos que comprovam a moradia, né, de Caibar, que ele comprou terrenos ali no começo de 1890, né? Então, em 1892, a gente já encontra Caibar também trabalhando numa farmácia do senhor João Batista Raia. Esse sobrenome também é bastante conhecido no ramo farmacêutico, né? Esse João Batista Raia é um dos familiares que fundou a rede de farmácias Raia. Caibar não ficou muito tempo nessa farmácia, ele trabalhou em outras atividades, foi terminando ali o século XIX, e Caibar Schutel, ele se transfere para uma vila, um distrito de Araraquara. Em 1896, era um bairro que se chamava Vila do Senhor Bom Jesus das Palmeiras, né, que tinha sido fundado em 1895. Em 1896, Caibar resolveu morar e se desenvolver nessa cidade, na cidade que, inclusive, de onde nós estamos falando. Então, em 1898, Matão se transforma em município. E como o Caibar Schutel veio, já tinha todo aquele conhecimento, naquela época, o farmacêutico ele tinha um status quase de médico, porque ele quase não tinha médicos. Então, o farmacêutico ele tinha uma expressão diante da população muito grande. Ele orientava as questões relacionadas à saúde, né? Não somente medicação, ajudava em partos, ajudava em tudo, até como veterinário ele tinha atuação também. Então, com essa expressão, ele resolveu entrar para a política. E ele, como um dos vereadores, quando os vereadores fizeram a primeira reunião para determinar o intendente da cidade, Caibar Schutel foi escolhido. Então, ele foi o primeiro intendente da cidade de Matão, que nós aqui na cidade consideramos como o primeiro prefeito, que era o cargo mais alto na época. Então, tem na Câmara Municipal, na Prefeitura, Caibar é considerado o primeiro prefeito da cidade. Ele teve 2 gestões, né? Uma no final no final do século XIX, e na virada do século ele foi se desligando da política, e a gente precisa destacar um aspecto muito importante dessa trajetória, que Caibar Schutel era muito religioso. Ele tinha muita amizade com os padres, era frequentador das missas, era devoto de Nossa Senhora Aparecida. Então, ele tinha amizade com padres e um contato muito próximo com eles, né? Isso acabou se transformando num problema quando Caibar Schutel passou a conhecer o espiritismo, que nós vamos já falar, em breve vamos falar já sobre isso. Mas, então, entrando no início do século XX, né,
nós destacamos que Caibar Schutel tinha sonhos muito reais, muito verdadeiros relacionados a seus pais. Era como se fossem verdadeiros encontros com a sua amada mãe, com seu pai tão querido. E isso lhe causava uma certa perturbação, até que ele conheceu dois senhores que praticavam reuniões com comunicações de espíritos. Isso muito lhe interessou por conta de tudo isso que ele estava vivenciando, com esses sonhos. Ele queria ver se tinha alguma relação com isso. Então, esses dois senhores, eu tenho um retrato, né, do seu Calixto Nunes, e o seu Quintiliano ainda não temos uma imagem, mas esses dois senhores, eles praticavam, né, reuniões com comunicações, mas eram aquelas reuniões frívolas. A gente diz frívola por ser reuniões em que o espírito vinha, conversava, falava o que ele queria, eles tentavam atender o que era possível, não tinham nenhum conhecimento do espiritismo, então era até engraçado, porque tinha espíritos que vinham resolver questões familiares, alguns iam pedir perdão de dívidas, outros pediam missas, eles se cotizavam e pagavam as missas, mas isso acabava ficando caro. Mas de toda essa situação, Caibar Schutel percebeu que existia algo mais, que essa questão dessas comunicações com os espíritos eram muito expressivas e que tinha algo mais. Até que ele teve contato, através de um amigo, com um periódico muito respeitável, tanto que existe ainda até hoje, o Reformador, que é a revista publicada pela Federação Espírita Brasileira, desde lá os idos do século XIX. Caibar Schutel teve ali o contato com o espiritismo. Ele ficou sabendo que existia uma doutrina que explicava a relação dos espíritos e tudo isso que a gente está estudando no espiritismo. Caibar Schutel se interessou, adquiriu com rapidez, né, possível à época, as obras básicas e passou a estudá-las. A partir dali, as reuniões passaram a ter um outro contexto, né, com o livro dos médiuns, que nos explica tão bem, né, a questão da comunicação dos espíritos. As reuniões passaram a ter uma outra organização e o grupo foi recebendo adeptos interessados em conhecer o espiritismo. Isso, ao mesmo tempo, trouxe a ira dos padres, que não queriam de forma nenhuma que o espiritismo pudesse se desenvolver. Então, Caibar Schutel tentava, através de escrita, através do que era possível, tentar convencer as pessoas e levar os ensinamentos do espiritismo, falando sobre a imortalidade da alma, falando de Allan Kardec, e infelizmente, naquela época, em todos os lugares, né, se ele ia numa gráfica ou em algum jornal, ele não tinha amparo, porque todos, de alguma forma, tinham contato com a igreja e ele tinha dificuldades. Aí ele resolveu, então, criar o seu próprio jornal. Aí nós já estamos chegando em 1905, quando Caibar Schutel formaliza a criação do grupo, né, Grupo Espírita Amantes da Pobreza, na época, né, agora, a partir do ano 2000, 2001, passou a se chamar Centro Espírita Clarim, mas originalmente ele se chamava Amantes da Pobreza. Essa é uma cópia da ata de fundação de 15 de julho de 1905. Naquele mesmo ano, Caibar Schutel ele conseguiu, através de um outro jornal da cidade de Taubaté, que publicava um jornal espírita Alvião, ajudou a que ele iniciasse a impressão do seu jornal aqui na cidade de Matão. Então, em 15 de agosto de 1905, ele publica a primeira edição do jornal Clarim. Então, ele já tinha um veículo que ele poderia levar as ideias espíritas e talvez o seu desejo era que ampliasse a divulgação, mas as dificuldades que ele teve pelas contrariedades da igreja foram muito grandes. Isso, à medida em que isso acontecia, era como uma vitamina, um incentivo para ele continuar. Nós que somos espíritas, seu Alfredo, quem tiver mais tempo de casa vai saber que às vezes essas dificuldades
na divulgação são verdadeiros incentivos para a gente continuar, são injeções de ânimo, né? Por isso que a gente tem em Caibar esse exemplo de coragem. Mas voltando à história, nós ainda lá em 1905, Caibar, ele oficializa o seu casamento com a dona Maria Elvira da Silva Schutter, a dona Mariquinhas. Essa única foto que nós temos, a gente precisa destacar uma mulher querida que acompanhou Caibar Schutter em toda a sua trajetória, não tiveram filhos, ela tinha um problema de saúde, né, que ela não aparecia em fotos, Caibar passou grande parte do tempo tentando ajudá-la, mas, na verdade, ela que dava o apoio possível ao trabalho de Caibar Schutter. Então, eles casaram-se em 31 de agosto de 1905, né, em Itápolis, na cidade onde ela havia nascido, e lembrar que eles já viviam maritalmente. Ele, como estava formalizando um grupo espírita, abrindo um jornal espírita, ele falou, não, eu vou também oficializar o meu casamento com a mulher que eu amo, a dona Mariquinhas, né? Agora, vamos seguindo, porque nós temos o tempo limitado para falar, a gente passaria amanhã aqui conversando, dando detalhes, falando sobre o exemplo de vida de Caibar, mas nós vamos seguindo, trazendo algumas questões pontuais, importantes, sobre a vida de Caibar. Então, a gente destaca que, apesar de todas as dificuldades, o jornal foi crescendo, foi se desenvolvendo. Em 1911, Caibar Schutter publica o seu primeiro livro. Ele se chama Espiritismo e Protestantismo. A gente dá um destaque nessa primeira obra, porque foi mais ou menos a característica dos primeiros livros de Caibar, foi um livro de polêmicas religiosas. Uma polêmica que acontecia num jornal da cidade de Rio Claro, em que, na época, era comum, né, uma pessoa mandar um artigo, o jornal publicar, e quem tivesse contrário àquilo, escrevia algo explicando os seus motivos. Então, na questão religiosa, isso era muito comum. Então, esse professor Faustino, ele replicava ao artigo de Caibar falando sobre o espiritismo. Então, toda essa disputa, vamos dizer assim, essa polêmica religiosa foi juntada, né, com todas as suas edições e transformadas num livro. O professor Faustino era conhecido como Doutor Bota-Mão. Por quê? Ele tinha um magnetismo muito grande para a cura, e no começo do século XX, ele realizava curas, ele já havia morado em várias cidades, realizando curas extraordinárias. Só que sem embasamento nenhum, não conhecia o espiritismo, era contra, teve vários problemas que não nos cabe trazer, mas que aí ele realmente se tornou protestante e ficou contra o espiritismo. Então, é um livro interessante de ler, porque é uma forma em que o público na época consumia essa literatura para conhecer melhor, né? Então, eu sempre brinco, eu falo que hoje a gente vai numa livraria, né, ou procura na internet, não existem livros de polêmicas religiosas, né? A gente procura um livro autoajuda, um romance, um livro de estudo espírita, mas de polêmica é uma categoria que existiu realmente naquela época, que serviu para essa preparação de terreno, para as pessoas conhecerem melhor o espiritismo na luta, com muita coragem, com Caibar Schutter fazendo o seu melhor para divulgar o espiritismo. Agora, nós temos uma foto de 1913 que a gente precisa destacar. Aqui uma foto de Caibar Schutter com seus companheiros, seu Ítalo, Augusto, José da Cunha. São pessoas que no futuro vieram compor a diretoria do Clarim. Eles estão aí com exemplares do jornal Clarim nas mãos. Eles tinham o hábito, né? Eles haviam desenvolvido o hábito, né? Caibar Schutter gostava muito do Dia de Finados, Dia dos Mortos, né? Chamado Dia dos Mortos. Então, ele publicava uma quantidade maior de jornais e ele e os companheiros iam até o cemitério para distribuir os jornais. Certamente sempre colocando matérias relacionadas à reencarnação, dando explicações sobre o espiritismo e dizendo àquele que ia levar o seu carinho, né, no túmulo do seu parente, do seu amigo, levar uma proposta, né, de conhecer o espiritismo, dizer que
a vida não terminava no túmulo, né? Então, essa prática, ela foi ampliando, e como o jornal já tinha uma respeitabilidade, ele divulgava os centros espíritas novos, ele foi ampliando a sua divulgação por todo o Brasil. Então, muitas capitais desejavam também distribuir jornais nos cemitérios no Dia de Finados. E tiveram, nesse mesmo 1913, um problema com um delegado, Rude Ramos, que apreendeu uma quantidade de jornais que estava sendo distribuído, né? Que eu estou um recorte do jornal para comprovar, né? Ele tinha impresso 40.000 exemplares e distribuiu por várias cidades, e houve essa questão da apreensão dos exemplares, né? Mas, como a gente também lembra que Allan Kardec também passou por isso, a gente sabe que isso acaba atraindo mais ainda a curiosidade, o desejo das pessoas entenderem melhor do que se trata, né? Muito bem, então, como disse, aqui são vários exemplares do Clarim, também nessa época, aí, começo do século XX, né, chegando aí nos anos 1920, o jornal Clarim crescendo, e Caibar Schutel, ele tinha o cuidado de se manter conectado com outros divulgadores, com outros estudiosos do espiritismo. Então, facilmente ele teve contato com periódicos e espíritas da Europa, dos Estados Unidos, com quem ele mantinha contato. E ele assinava os periódicos que falavam sobre espiritualidade, espiritismo, espiritualismo também, todos aqueles que estudavam os fenômenos. Caibar Schutel queria esse material para poder divulgar, poder traduzir e levar para o seu periódico Clarim. A gente não pode deixar de destacar a presença na caminhada, né, desse grande líder, Caibar Schutel, de personalidades que estiveram com Caibar. Aí nós destacamos o seu Francisco Veloso, que inclusive ele é avô da minha sogra, Cidinha Bergman, que desenvolveu o espiritismo na atualidade, né? Cidinha Olof Bergman. Seu Francisco Veloso foi aquele que ajudou a publicar os primeiros jornais e ajudou Caibar Schutel de várias formas, né? Na forma da divulgação, da literatura. O seu José Maria Gonçalves também, um grande homem, assim como outras pessoas que nós não temos condições de trazer os detalhes, mas pessoas que fazem parte da jornada. A gente trabalhar no espiritismo hoje, nós, como era antigamente também, nós precisamos de colaboradores fiéis, que se entreguem realmente à obra. E Caibar Schutel teve essa bênção, né, de ter na sua jornada companheiros que foram fiéis à sua proposta, à proposta do espiritismo. Então, temos o seu João Leão Pita, o seu José da Cunha, Urbano de Assis Xavier, um grande médium, José da Costa Filho, que é o que estava naquela foto pequenininho, seu Watson Campelo, um dos tradutores também, diretor da Casa Clarim, e não posso deixar de citar a Dona Antoninha, que foi a mulher que seguiu a organização. Assim que Caibar desencarnou, a Dona Antoninha, que já acompanhava desde menina os trabalhos da editora, seguiu. Caibar Schutel designou a Dona Antoninha ser a gerente, a coordenadora do jornal Clarim. Então, a gente acha bonito, né? Hoje que a mulher, a gente destaca os valores da mulher, que tão desprezados até hoje. A gente vê que naquela época, Caibar Schutel, ele sabia valorizar a mulher, tanto que entregou na mão de Dona Antoninha, né, uma mulher corajosa também, estudiosa, o cuidado do Clarim. Então, ela foi presidente da editora desde a desencarnação de Caibar até os anos 60. Outra grande mulher também, que está ao lado nessa foto, a Dona Zélia Perche, cuidou da farmácia quando Caibar desencarnou. Então, ele ajudou a se formar farmacêutica, e foi uma grande farmacêutica aqui na cidade, e deu continuidade à farmácia Schutel, que existe até hoje. Nós vamos ver a foto. Essa menina que está ali de pé na mesma foto é a Dona Ziza, que ela deve estar assistindo a live, e eu preciso fazer um destaque
Agora, no dia 23 de julho, ela completa 99 anos, nascida em Matão, foi uma das primeiras funcionárias do jornal Clarim, e essa foto dela aqui, senhorinha aqui, simpática, em 2018, quando ela viajou até Matão, e nós passeamos com ela, visitamos alguns lugares onde ela frequentava quando menina. Atrás dela, a casa onde ela nasceu, né? E ela ajudava a empacotar, grampear as revistas, datilografar as etiquetas, né? Então, essas coisas que quando a gente pesquisa, a gente vai tendo esses presentes na vida da gente, a conhecer essas pessoas, como a dona Ziza, que está até hoje na caminhada. A farmácia Schulte, eu trouxe duas fotos só para a gente ter uma ideia, né, como era na época, né, nos anos 20, e recentemente a farmácia foi a primeira da cidade, ela não tem os mesmos donos, né, não está mais em poder de nenhum espírita, mas está sendo conduzida por um farmacêutico bastante respeitável, né? E aqui uma foto de Caibar Schutel, que é o centro, na época, né, em que ele trabalhava na farmácia, e a gente sempre lembra, quando coloca essa foto, que ele não era o farmacêutico de ficar somente atrás do balcão. Ele atendia, ia nas residências, principalmente como tinha muitas fazendas à volta de Matão, como uma pequena cidadezinha naquela época, ele pegava sua charrete e se dirigia até as fazendas para levar o seu apoio, o seu conhecimento, levar medicamentos, e às vezes a sua charrete até servia de ambulância, né, para poder cuidar melhor, né, de alguma pessoa que estivesse precisando. Então a gente vê aí um espírito generoso, né, que desde pequeno entrando nessa área da farmácia e aí se completando, né, com o conhecimento do espiritismo, de também compreender as necessidades espirituais do ser humano. Caibar Schutel também se dedicava a visitar os presidiários. Aí uma foto em que realizaram um evento junto com os presidiários, eles faziam uma espécie de uma cerimônia, Caibar fazia uma preleção, eles levavam doces, enfim, fazia preleções, levava roupas, e era um momento de dar uma atenção especial àqueles que já estão ali cumprindo o resultado de suas ações. Caibar Schutel, com amor, ia levar a palavra do bem, ia levar palavras relacionadas ao espiritismo a essas pessoas também, que a gente acha bastante relevante. Além dos cemitérios, Caibar Schutel também divulgava o espiritismo, aí com mais frequência, isso já era o ano inteiro. Ele divulgava através dos trens, né? Tinha muitos trens de passageiros, tinha a estação de Matão, que infelizmente hoje está desativada, mas à época, assim que terminava a impressão, eles já vinham com alguns lotes de jornais para distribuir, né? Eles entravam nos trens, distribuíam jornais gratuitamente, colocavam jornais nos assentos vagos e, enfim, utilizou as vias férreas como uma forma de divulgação do jornal, do Espiritismo, né? Aqui uma foto colorida, mas já antiga, que já está bem diferente do que está aí hoje, mas onde está essa seta vermelha, a gente imagina que todo esse retângulo é um terreno de Caibar. Morou, né, construiu o centro espírita e tinha a sua farmácia, assim como a redação do jornal. Nos fundos desse terreno, ele construiu umas casinhas para poder abrigar pessoas necessitadas. Então, ele dava medicamento, dava alimento, ajudava essas pessoas. Teve gente que morou alguns anos nesse terreno, então a gente vê o seu coração generoso, né, dele poder amparar no terreno da sua própria casa, dar abrigo a pessoas que não tinham condições. Aqui uma foto curiosa de Caibar Schutel no cemitério. Ele costumava visitar muito os cemitérios, ele levava parentes, familiares, e ele gostava de fazer fotos, né? Porque, como eu havia dito que ele assinava periódicos
estrangeiros, né, que falavam sobre fenômenos, sobre os estudos espíritas e espiritualistas, muitas imagens eram de materializações, de fenômenos. Então, Caibar-Schutel comprou uma máquina com essa... O irmão dela está fazendo uma live da Regina sobre espiritismo. Ele é um trabalhador. Desculpa, eu ouvi um som, pensei que era comigo. Eu estava, então, falando sobre fotos que Caibar-Schutel produzia no cemitério. Aqui, o chapéu dele, né? Ele tirava fotos com o intuito de tentar conseguir fotos com fenômenos, né? Mas a sua frequência no cemitério também, ele se dedicava a escrever textos nas lápides de pessoas conhecidas e sempre alguma coisa relacionada ao espiritismo, né? Então, o epitáfio da pessoa, ele fazia questão de escrever alguma frase relacionada ao espiritismo. Ele também ajudava nos enterros, ele acompanhava as pessoas quando estavam em situação já de morte, ele acompanhava os familiares, dava o apoio possível, fazia preces. Ele era a pessoa que dava, assim, um apoio muito grande àquela pessoa que estava, né, em fase de transição. Aqui, umas imagens também interessantes, como falei, com a sua máquina, ele fotografava as reuniões, tentando obter alguma imagem, mas o que nós conseguimos foram imagens das reuniões mesmo, propriamente ditas, porque não conseguiu, que a gente tenha conhecimento, imagens de fenômenos. Como disse anteriormente, Caibar-Schutel tinha contatos com estudiosos, pesquisadores, e todo esse material era vertido em divulgação do espiritismo aqui no Brasil. Então, alguns nomes que Caibar-Schutel tinha contato, né? Leon Denis, o grande espírita, muitos já conhecem, e estudiosos como Alfred Russel Wallace, o italiano Ernesto Bosano, o francês Charles Richet, que ganhou, inclusive, o prêmio Nobel pela teoria da metapsíquica, e um espiritualista respeitável, Arthur Conan Doyle, que muitos conhecem, um escritor inglês. Então, por conta disso, Caibar-Schutel já tinha bastante material no jornal, e ele desejava ampliar essa divulgação num outro formato. E através de um apoio do Luiz Carlos Oliveira Borges, um filho de um fazendeiro, com muitas posses, generosamente ajudou Caibar-Schutel a lançar uma revista em que ele poderia trazer mais informação relacionada à ciência, né, do espiritismo, e ele poderia trazer mais informações, histórias e explicações, né? Tinha aí algum exemplo para a gente ver, né? A revista tinha histórias que eram traduzidas e as fotos com fenômenos, com aparições, sempre procurando trazer explicações, logicamente com uma explicação relacionada ao espiritismo. Outro destaque, em 1928, nós foi um grande lançamento, vamos dizer, talvez a obra mais vendida, né, pelo editor Clarim, é o livro Parábolas e Ensinos de Jesus, que logo, logo completa 100 anos, né? Em janeiro de 1928 foi lançado, um livro que explica as parábolas de Jesus, né? Então, aquele que faz evangelho no lar, né, pode ter Parábolas e Ensinos de Jesus e fazer uma leitura conjunta, né, junto ao evangelho. Então, esse livro, aí uma imagem do primeiro exemplar, né, da primeira edição, que nos foi entregue. Um outro detalhe que preciso destacar é que Caibar-Schutel amava os animais. Aqui, numa foto desse gatinho, Nhonhô, era o seu gatinho de estimação, que inclusive foi parar numa das páginas da Revista Internacional de Espiritismo, o gatinho Nhonhô. Ele jantava, almoçava e tinha o gatinho do lado dele ali, assim como o seu cão, que não tem a foto, Rolf, e o seu cavalo, que chamava Cabrito, né? Então, tem histórias bastante interessantes que comprovam o amor, o carinho de Caibar a esses seres tão especiais.
Aí temos muitas coisas para falar, mas já vamos para 1936, onde a gente precisa destacar a divulgação do espiritismo pelo rádio. Muitos dizem que Caibar foi o primeiro a divulgar o espiritismo pelo rádio, mas, na verdade, ele foi inspirado pelos seus companheiros do Rio de Janeiro, né, capital do Brasil, na época, que já divulgavam o espiritismo pela via do rádio. Ele foi o primeiro a divulgar aqui na região. Então, aqui em Araraquara, 30 quilômetros de Matão, tinha a rádio PRD4, que até hoje existe, a Rádio Cultura de Araraquara, onde foram veiculadas 15 conferências radiofônicas. É importante dizer que, como essas conferências eram escritas, né, antes de irem ao ar, essas conferências se transformaram num livro, né, Conferências Radiofônicas. A gente lendo esse livro, a gente vê assim a atualidade, né, do texto de Caibar, como ele tratava do assunto de uma forma que a gente consegue ler hoje e ver como é atual. Então, teve essa alegria de poder divulgar o espiritismo por intermédio do rádio. Aqui, já chegando no final da nossa explanação, essa provavelmente uma das últimas fotos de Caibar, ela foi tirada no final de 1937, Caibar Schutel, aqui no cemitério de Matão, né, porque aí no mês de janeiro de 1938, ele começou com problemas cardíacos, né, de angina, teve várias dificuldades, tem vários relatos, né, dessa situação, desse último mês de Caibar, né, de repente ele ficou mal, ficou todo mundo desesperado, apesar de conhecer o espiritismo, mas ele, diante da sua liderança, da sua influência, né, nos periódicos, em tudo, o pessoal ficou um pouco ansioso, mas estava tudo controlado, já tinha muitas matérias já escritas, os serviços estavam sendo conduzidos pelos seus companheiros, né? Então, aí a gente vê o papel de um líder, né, que consegue, a obra continua, né? Até hoje o jornal e a revista existem, mas naquele mês de janeiro, seus companheiros sentiram que era o momento dele partir, e no dia 30 de janeiro de 1938, ele desencarna. E aqui eu tenho duas imagens interessantes. Uma é que durante o enterro de Caibar, que ele já sabia que estava partindo, então ele falou: olha, a hora que eu for, a hora que eu partir, no meu enterro eu não quero ninguém de preto, de escuro, de roupa escura, de luto. Eu quero todos de branco. Então, todos que estão na foto com roupas claras são aqueles que estavam, que puder ver o caixão, até o caixão branco, né? Ele queria o caixão branco, ele estava com o terno branco, e para simbolizar que a vida continuava, que não poderia associar, né, o luto a cores escuras, né? Então, esse é um detalhe. E o outro é que, um pouco antes do enterro, o corpo de Caibar estava sendo velado, e ele dá uma comunicação, é uma coisa que a gente sabe que não é comum, né? A pessoa desencarnar e já dá uma comunicação, mas Caibar Schutel, através do médium Urbano Assis Xavier, ele deu comunicação, chamou seus companheiros, aqueles que queriam continuar na jornada, trouxe algumas palavras de otimismo, de motivação, mas ele fez um pedido especial, né? Ele disse que os companheiros estavam ali conversando como seria o túmulo de Caibar, como queriam fazer, e ele pediu, ele destacou nessa comunicação que ele queria um túmulo muito simples, como a gente pode ver nessa foto, e que, se pudessem, como já era hábito dele escrever, né, as lápides de pessoas, ele queria uma frase própria dele. Então, ele ditou mediunicamente essa frase, que quem conhece Caibar Schutel certamente conhece essa frase também, que está no seu túmulo, seu epitáfio, né? Que a frase é: vivi, vivo e viverei, porque sou imortal. Nessa frase a gente compreende, né, a jornada de um grande divulgador do espiritismo, afirmando, né, que viveu porque se entregou àquilo que ele acreditava, né, divulgando o espiritismo, divulgando a imortalidade da alma, com todos os recursos que eram possíveis à época,
ele soube trazer com maestria e influenciar pessoas de forma que o trabalho continuasse até hoje. Então, a gente afirma, assim, com muita segurança, diante dos relatos que nós já temos visto de muitos companheiros, inclusive da Federação Espírita Brasileira e outros países, que ele continua se comunicando, ele continua ajudando, né? Então, eu sou imortal, ele é imortal como todos nós, né? A vida não termina aí, mas ele continua trazendo inspiração através da sua expressão de amor, amor a Jesus, que ele tanto defendeu as ideias dos evangelhos, explicou tanto, né? As parábolas. Então, a gente tem uma alegria de poder hoje trazer o conhecimento desses espíritas que abriram o caminho para nós. Se temos hoje um espiritismo tão grandioso, a gente certamente tem essa certeza de que Caibar faz parte, tem um papel nessa história. Até o próprio Caminho da Luz, que a gente viu que foi inaugurado em 1933, eu não duvido que tenha sido divulgado a fundação desse centro de Botucatu, numa das páginas do Clarim, que eu não tenho acesso, mas se eu conseguir, eu vou ter prazer de poder mandar para vocês, porque não tenho dúvida que essas casas que tiveram início nessa época, enfrentaram dificuldades tamanhas, que nem todos imaginam quanto preconceito, quanta dificuldade. Então, esses centros que sobrevivem até hoje, certamente têm uma luz, né, que brilha e que a gente torce para que continue brilhando, levando a expressão desses seres como Caibar Schutel, seu Alfredo, Marli, Thelma, todos vocês que seguem aí levando a luz do Espiritismo. Então, eu encerro a minha explanação, esperando poder ter sido claro o suficiente nessa uma horinha, para a gente poder conhecer um pouco mais e poder se inspirar nessas histórias que a gente recomenda. Mantenham as histórias dos seus centros espíritas, para que lá na frente outras pessoas possam também se inspirar e conhecer o trabalho dos espíritas de verdade. Então, fica o meu abraço, o meu carinho e a minha gratidão. Passo a palavra para vocês. Muito obrigado.